O que é destaque nesta edição? Zona Leste vive horas de terror. Bandidos armados com um fuzil morrem em troca de tiros com arrocão no bairro de São José. 6 meses após filho ser executado, o pai é morto por traficantes no bairro do Coroado. Após apalpar a mulher, homem é morto a pauladas no Campo Dourado. Raio provoca incêndio que destruiu contêineres no Porto do Chibatão. Funcionários dos Correios do Amazonas aderem à greve geral e fazem protesto. Caged diz que Amazonas tem mais Bolsa Família do que carteira assinada. Vem aí onda histórica de frio que deve atingir todo o país, inclusive o sul do Amazonas. TSE rejeita a proposta de punir candidatos por abuso de poder religioso. Além de valor menor, auxílio emergencial poderá ter público reduzido. Em segunda noite de convenção, democratas confirmam Biden como candidato à presidência dos Estados Unidos. América sofre em crise de saúde mental por pandemia que volta a crescer na Europa e na Ásia. É o Jornal da Manhã, 71 anos no ar, que começa agora. Previsão do tempo. A temperatura ontem foi mais amena, com máxima de 38 graus e hoje sem previsão de chuva. A máxima será de 34 graus, fala o Climatempo. O dia amanhece com 25 graus Celsius. A umidade do ar é de 76%. Os ventos sopraram fortes ontem com muita chuva. E agora estão com 11 km/h de velocidade. É quarta-feira, 19 de agosto. Chegamos aos 231 dias do ano. Faltam 135 para terminar 2020. É dia de São João Eudes. Também comemoramos o Dia Mundial da Fotografia. Dia Mundial Humanitário. Dia do Ciclista. Dia do Artista de Teatro. E o Dia do Historiador. Esta é a edição 44.811 do Jornal da Manhã. O Rio Negro desceu mais 10 centímetros e seu nível em relação ao mar estava ontem em 26 metros e 35 centímetros. Já havia vazado 2 metros e 17 centímetros. Com boa visibilidade, os aeroportos Eduardo Gomes e o Militar de Ponta Pelada estão abertos para pousos e decolagens. Fatos marcantes da história. 1692. Julgamento das bruxas de Salem. 5 mulheres e um clérigo são executados após terem sido acusados de bruxaria. 1917, quarta aparição de Nossa Senhora de Fátima em Orem, Portugal. 1969, fundada a Embraer, a empresa brasileira de aeronáutica, maior fábrica de aviões do Brasil e que teve como seu primeiro produto o MB-110 Bandeirante. 2003, um ataque com um carro-bomba contra a sede das Nações Unidas no Iraque mata o principal representante da agência, o brasileiro Sérgio Vieira de Melo, e outros 21 funcionários. 2010, a Operação Liberdade do Iraque termina com a última das equipes de combate da Brigada dos Estados Unidos cruzando a fronteira para o Kuwait. Agora 5h50 em Manaus. Local. Sejam bem-vindos ao Jornal da Manhã. Bom dia, Eduardo. Bom dia, Paulo. Bom dia, Sonoplasta Hernandes Sampaio. Bairros de Manaus seguem com fornecimento de energia suspenso em várias áreas, mais de 6 horas após a forte chuva que atingiu a capital. Em alguns pontos houve destelhamento de casas que afetou a rede elétrica. Houve ainda queda de postes públicos. A Amazonas Energia informou que por volta das 16h10 as zonas norte, leste e oeste sofreram fortes ventos acompanhados de chuvas intensas. Em consequência, houve interrupções no fornecimento de energia elétrica, impactando 5,3% dos clientes. Objetos foram arremessados contra as redes elétricas, provocando curtos-circuitos intensos, informou a empresa. Muitos bairros de Manaus continuam sem energia elétrica. Alberto Pellegrini. Pois é, Paulo Guerra, a chuva trouxe estragos. Bom dia a você, bom dia Eduardo Silva, bom dia ouvinte do Jornal da Manhã. Chuva foi forte, Paulo, e muita gente ainda sem energia, né? A empresa trabalhando aí durante o dia, durante a noite, a empresa que fornece energia para a cidade, mas o prejuízo ainda é forte, Paulo, ainda dá para observar várias partes da cidade sem energia. Pellegrini, tivemos aí muita violência na zona leste da cidade e com destaque para esses bandidos que foram enfrentar a polícia armados com fuzil e também com muitas drogas, acabaram morrendo, Pellegrini. Pois é, Paulo Guerra, né? No confronto com a Rocan foi acionada através de seu WhatsApp, Paulo Guerra, por moradores da área ali da Portelinha, que fica ali por trás da Canopus,
na Avenida Grande Circular, Paulo, e uma área já de bastante conhecida devido ao tráfico de drogas. Os bandidos resolveram enfrentar a Rocan, atirando com pistola, com revólver e até com fuzil. A Rocan revidou a injusta agressão, né, Paulo? E 2 bandidos acabaram morrendo. Os corpos estão no IML, Peregrino, ainda? Um deles já liberado, Paulo, o outro ainda não, né? Que bandido raramente tem documento, né? E esse daí que está por lá ainda, lá não chegou ainda um documento com foto para que ele possa ser liberado. 6 meses após o filho ser executado, agora foi a vez do pai, não é, Peregrino? Pois é, Paulo, no bairro do Coroado, nós divulgamos, você lembra muito bem que, Paulo, que 6 meses atrás, nós divulgávamos aqui, Paulo, que um rapaz que estava pintando o muro com siglas de uma facção criminosa foi assassinado com 9 tiros no bairro do Coroado. Pois é, quando foi ontem, o pai dele também foi executado e o crime também aconteceu no bairro do Coroado. Envolvimento com drogas, não é, o Peregrino? Ah, sim, Paulo, né? A polícia acredita que seja em acerto de contas, já andava ameaçando, disse que sabia quem matou o filho dele e aquela coisa toda, Paulo, e ontem ele acabou aí morrendo com um tiro na cabeça. Um homem resolveu apalpar uma mulher. E o que aconteceu com ele, Peregrino, lá no Campo Dourado? Partiu dessa para pior, Paulo. Era noite de ontem, quando ele estava bebendo junto com outras pessoas. Na verdade, ele estava só. E havia um grupo onde havia uma mulher. Essa mulher levantou para ir no banheiro e ele resolveu apalpá-la. Os amigos dela pegaram ele e deram uma pisa, Paulo. Só que ele bateu bastante a cabeça. Quando caiu, pegou também uma paulada e acabou morrendo. Isso aconteceu lá na rua Salém, lá no bairro Campo Dourado. Mas, Peregrino, ontem à noite, muito pânico, um incêndio de grandes proporções atingiu no final da tarde vários contêineres do Porto do Chibatão. Corpo de bombeiros, de acordo com eles, e as chamas começaram após um raio atingir um dos contêineres. As chamas altas permaneceram por horas e não houve vítimas fatais. Pelo menos 30 bombeiros militares em 15 viaturas atenderam a ocorrência e a Operação Rescaldo foi durante toda a noite, não é, Peregrino? Pois é, Paulo, durante toda a noite. Ontem as imagens viralizaram, muitos vídeos chegaram aí, né, Paulo? Nós até trocávamos informações, te passava vídeo, você me dava informações. Graças a Deus, Paulo, o bom dessa história é que não morreu ninguém, né? Mas o prejuízo houve por lá e alguns produtos químicos aí poderiam ter se alastrado. Poderia, Paulo, ter sido muito maior. Não aconteceu graças à ação do bombeiro, que foi muito eficiente, foi muito rápida e não deixou que o fogo se espalhasse ainda mais. Pois é, as informações davam conta de que havia armazenamento de gás e outros produtos inflamáveis nas proximidades, o que causou muita apreensão. Felizmente o pior não aconteceu. Peregrino. Graças, né, Paulo, a ação dos nossos bombeiros militares, parabéns aí a todos os bombeiros que atuaram naquela situação. Peregrino, um bom trabalho para nós. Quando daqui a pouco, Paulo, nós vamos voltar com mais informações, com muitas informações aí de polícia que estão aí acontecendo na cidade. Muito roubo, muita gente aí sendo também presa também com as ações da polícia, Paulo. Lá no bairro da Compensa, muitas viaturas nas ruas e a população, Paulo, ainda assim reclama que, segundo eles, as viaturas estão nas ruas sim, mas não se espalham. Por exemplo, agora pela manhã, agora já no finalzinho da madrugada, agora nesse momento está acontecendo. São 7 viaturas, uma atrás da outra, rodando no bairro da Compensa, nas principais. Enquanto que lá na Avenida Amazonas estava havendo um arrastão. E as viaturas não se espalham e ficam rodando uma atrás da outra. Aqui no centro da cidade, dentro de um canteiro, né, Peregrino, na praça, bem no centro da cidade, a polícia prendeu um homem e dentro da caixa que estava escondida, um revólver 38 e muitas drogas, não é, Alberto? Pois é, debaixo do anjo, né, Paulo Guerra? O pessoal tem ideia para tudo, estava escondendo lá esses produtos, só que a polícia agiu com muita, né, muito bem, agiu bem naquela área da cidade. Aliás, o centro tem recebido um policiamento melhor, né, Paulo Guerra? Nós já observamos aí, as informações chegam, eles nos mandam as informações, 24ª SECOM está trabalhando aí, inclusive, viu, Paulo, já tem policial à paisana para verificar essa questão das placas, esses caras que ficam mexendo nos carros, cometendo assalto na área central da cidade. A polícia está agindo aí para tentar, pelo menos, diminuir esse tipo de ação de criminosos na área central. Peregrino, até daqui a pouco.
Até daqui a pouco, Paulo, quando voltaremos com essas e outras informações. 5h56 em Manaus. A partir desta quarta-feira, o terminal de integração 1 da Constantino Nery, Zona Centro-Sul, será interditado para que a Prefeitura de Manaus inicie a construção de uma moderna estação de transferência no mesmo local. Usuários do transporte coletivo que fazem transferência entre ônibus dentro do T1 terão novas opções de embarque e desembarque. Os novos pontos de ônibus estão sinalizados com placas para indicar quais linhas passam naquele local. Um ponto de parada está sendo instalado na Constantino Nery, no sentido bairro Centro, antes da entrada do terminal. Nesse local irão parar as linhas 011, 100, 116, 125, 202, 204, 206, 210, 225, 300, 306, 307, 317, 318, 356, 357, 407, 430, 444, 448, 456, 500, 541, 560, 623, 640 e 652. Essa parada de ônibus atenderá somente as linhas, é bom lembrar, que vão para a Praça da Saudade e 8 linhas que se deslocam até o centro histórico. As demais linhas de ônibus no sentido do bairro Centro irão atender as paradas de ônibus seletivas após o Terminal 1. No sentido centro-bairro estão sendo instalados 2 pontos de parada na Rua Ferreira Pena, sendo um logo depois da Rua Silva Ramos, próximo a Equipol, onde irão parar as linhas 101, 111, 119, 120, 121, 124, 126, 127, 208, 211, 216, 219, 221, 301, 302, 305, 319, 320, 321, 325, 330, 449, 454, 455 e a linha 540. Um segundo ponto de parada no sentido centro-bairro, também na Rua Ferreira Pena, será instalado antes da Rua Japurá, que atenderá as linhas 011, 100, 116, 125, 202, 204, 206, 210, 225, 300, 306, 307, 317, 318, 356, 357, 407, 430, 444, 448, 456, 500, 541, 560, 623, 640 e 652. A Prefeitura de Iranduba faz investimento na compra de medicamentos para tratamento da Covid-19. A Prefeitura de Iranduba adquiriu mais de 3.000 kits compostos por azitromicina, ivermectina, vitamina C e um medicamento para combater as dores causadas pela Covid-19. Os medicamentos custaram cerca de R$200 mil, segundo informou ontem o secretário municipal de saúde, Hamilton Gadelha. Por determinação do prefeito Francisco Gomes, ainda muito preocupado com a situação do crescimento, porque no nosso município estabilizou, mas não parou de crescer. Nos aproximamos dos 1.700 casos já confirmados, com 46 óbitos, mas ainda temos 2 ou 3 que estão sendo investigados. A luta continua. De acordo com o secretário de saúde, o prefeito Francisco Gomes também autorizou a aquisição de mais 3.000 testes rápidos, além de outros 4.500 comprados anteriormente ao preço de R$98 cada um. Segundo Hamilton Gadelha, o valor é menos da metade do que gastaram outras prefeituras do estado com a compra do material. Com esses testes rápidos, nós queremos identificar os principais focos de contaminação no nosso município. E a nossa preocupação principal são com os assintomáticos e com as pessoas com comorbidade. E agora já temos o problema das sequelas, pessoas que tiveram Covid e perderam
cheiro, olfato, paladar, algumas que agravaram problemas pulmonares, né, cardiovasculares e até renais. Então, pensando em tudo isso, o prefeito determinou a aquisição de mais de 3.000 kits de medicamento destinados especificamente para isso. Esses medicamentos já chegaram, já serão distribuídos para o hospital e para as nossas UBS. Sobre a reabertura de bares, casas de shows e a realização de eventos culturais a céu aberto, temas tratados no último fim de semana entre Hamilton Gadelha e o secretário de Cultura do município, Juvenal Praia, o secretário de Saúde disse que a preocupação por parte da prefeitura com a sobrevivência econômica de quem trabalha nesses segmentos. No entanto, é preciso antes construir um protocolo sanitário e submetê-lo à apreciação do Comitê de Enfrentamento à Covid-19, que é quem dá a palavra final. O secretário de Saúde explicou, no entanto, que bares e lojas de conveniência podem vender bebidas, desde que o consumo não seja feito nesses locais. Para o Jornal da Manhã, J. Rai. Agora 6h07. A Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas divulgou ontem a edição número 138 do Boletim Diário Covid-19. Nele é confirmada a recuperação de mais 544 pessoas nas últimas 24 horas, chegando a 95.742, o número de pacientes que passaram pelo período de quarentena e se recuperaram da doença. Os 112.881 casos confirmados, 39.766 são de Manaus, 35,23%, e 73.115 do interior do estado, correspondendo a 64,77%. Foram confirmados mais 618 casos da doença no Amazonas nesta edição do boletim. O Hospital e Pronto-Socorro Delfina Aziz, unidade de referência no Amazonas para tratamento do novo coronavírus, chega a 1.500 altas de pacientes recuperados da Covid-19. A unidade tem recebido apenas casos de internação para tratamento de pacientes com coronavírus de média e alta gravidade e desde março já realizou a internação de mais de 2.000 pacientes. E atenção, Águas de Manaus informa que realizará uma manutenção preventiva programada na elevatória de água tratada do São José 1, na rua Rosarinho. O objetivo é promover melhorias elétricas e mecânicas em equipamentos da estação, otimizando assim o fornecimento de água nas áreas abrangidas por este sistema. A manutenção ocorrerá no dia de amanhã, quinta-feira, a partir das 8 horas. O serviço deve durar 8 horas, indo até 16 horas. Durante o período, algumas áreas dos bairros São José 1 e Zumbi 1 do conjunto Senador João Bosco podem apresentar oscilações no abastecimento durante a execução dos serviços. A água tratada começa a retornar assim que os trabalhos forem concluídos e em até 4 horas o abastecimento na área estará normalizado. 6h09. Com uma Corte de Contas toda informatizada e com 11 setores trabalhando de forma híbrida, o presidente do Tribunal de Contas do Amazonas, TCAM, conselheiro Mário de Mello, prorrogou as atividades em home office de 20 de agosto até o dia 20 de setembro. A decisão foi publicada na tarde de ontem em portaria no Diário Oficial Eletrônico do TCE e leva em consideração os riscos de contágio da Covid-19. O município de Apuí tem sido ponto focal da atuação da segunda fase da Operação Curuquetê 2 do governo do Amazonas. Desde o fim de semana até ontem, representantes de órgãos ambientais e de segurança pública da esfera estadual acompanharam as atividades em campo para aprimorar as ações do Estado contra o avanço do desmatamento e queimadas naquela região. Um grupo de funcionários dos Correios se reuniu em uma manifestação na manhã desta terça-feira na frente de uma agência no centro de Manaus. A categoria atuante no Amazonas também aderiu à greve deflagrada na noite de segunda-feira em todo o país. Conforme a Federação Nacional dos Trabalhadores em Empresa dos Correios e similares, a FENTEC, os grevistas são contra a privatização da estatal, reclamam do que chamam de negligência com a saúde dos trabalhadores na pandemia e pedem que direitos trabalhistas sejam garantidos. De acordo com a vice-presidente do Sindicato dos Trabalhadores dos Correios no Amazonas, Jane Neves, os funcionários tinham um acordo coletivo julgado pelo Tribunal Superior do Trabalho em 2019
com vigência até 2021. Os Correios haviam recorrido ao Supremo Tribunal Federal para que o acordo fosse de apenas 1 ano e a liminar foi concedida. Uma decisão judicial da 9ª Vara Federal Civil, a pedido da Ordem dos Advogados do Brasil Seccional Amazonas, força a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária a desativar os videoparlatórios nas unidades prisionais. A suspensão dos parlatórios virtuais entra em vigor a partir desta quarta-feira, dia 19. A decisão judicial, assinada pela juíza Rafaela Cássia de Souza, determina a liberação do acesso de advogados e defensores públicos às unidades prisionais sem prévio agendamento e limitação de tempo. A SEAP, no entanto, irá recorrer da decisão. E hoje é Dia Nacional de Luta da População em Situação de Rua. Em Manaus, a comunidade Nova e Eterna Aliança atende diariamente 80 pessoas em situação de rua, com o serviço de escuta qualificada, orientação social e alimentação, na rua Visconde de Mauá, no centro histórico da capital. E foi para essa instituição que o vereador Elias Emanuel, do PSDB, garantiu R$60 mil de emenda impositiva. O recurso já está na conta da comunidade católica. Um estudo do IPEA aponta que no Brasil, de 2012 até este ano, a população em situação de rua cresceu 140%. São 222 mil pessoas vivendo nessa condição. Aqui em Manaus, no centro da cidade, são mais de 2.000 pessoas que vivem ao relento. Portanto, garantir recurso para a comunidade Nova e Eterna Aliança é trabalhar pela assistência social em prol dessa população, garantir profissionalização e a abertura de uma janela para um novo horizonte na sociedade. E a Nova Aliança tem bons exemplos. Elias Emanuel lembra que a comunidade Nova e Eterna Aliança trabalha há 21 anos no atendimento a essa população vulnerável socialmente. Para Theo Menezes, fundador da instituição, a emenda irá ajudar no trabalho de assistência à comunidade de rua, principalmente neste ano de pandemia. E esse recurso, ele com certeza vai contribuir para que nós possamos garantir aquilo que é essencial, que é o básico para o morador em situação de rua, que é a alimentação. Então, nós servimos uma média de 400 pratos de refeição durante 3 dias da semana, em cada semana, na instituição, lá na casa da comunidade Nova Aliança. A Pastoral do Povo de Rua reúne várias entidades que trabalham essa população hoje a partir das 9 horas na Praça da Matriz para refletir sobre os desafios e políticas públicas para este segmento da sociedade. Há pouco mais de 13 dias do prazo estabelecido pelo Tribunal Superior Eleitoral para a realização das convenções partidárias, a maioria dos partidos políticos já definiram uma data para o evento que resultará na escolha dos nomes que devem seguir na disputa eleitoral para os cargos de prefeito e vereador. Pelo novo calendário eleitoral, as legendas devem se reunir entre o período de 31 deste mês de agosto a 16 de setembro. O presidente do Diretório Estadual do Avante no Amazonas, ex-governador Davi Almeida, anunciou ontem que a convenção partidária da legenda será realizada no dia 8 de setembro. O Partido Patriotas realizará sua convenção partidária no dia 12 de setembro. O Partido Comunista do Brasil marcou sua convenção para o dia 6. A convenção do Partido Socialista e Liberdade, o PSOL, está agendada para o dia 12. Entre os partidos que seguem analisando possíveis datas de realização está o Movimento Democrático Brasileiro, MDB. O Partido dos Trabalhadores, o PT, também ainda não possui data para o evento partidário, mas afirmou que irá adotar o formato virtual. O número de beneficiários do Bolsa Família supera o de empregos com carteira assinada em 10 estados das regiões Norte e Nordeste. Os dados excluem o setor público. Na região Norte estão nessa lista os estados do Amazonas, Acre, Amapá e o Pará. No Nordeste são Alagoas, Bahia, Maranhão, Paraíba, Piauí e Sergipe. O levantamento é do portal Poder 360, com base nos dados do CAGED, o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, e do Ministério do Desenvolvimento Regional. Segundo um dos estados, ou sendo um dos estados mais atingidos pela pandemia do coronavírus, o Amazonas ultrapassou em 9.812 o número de beneficiários do Bolsa Família em relação aos empregos com carteira
carteira assinada. Pelo levantamento, o Estado registrou 400.096 trabalhadores formais contra 409.908 beneficiários do programa do governo. O número equivale a apenas 2,45% à diferença do total de empregos com carteira assinada. A partir de março deste ano, quando da decretação do estado de calamidade pública, houve queda acentuada na atividade econômica nos postos de trabalho, especialmente no polo industrial de Manaus. Polícia. Os acontecimentos da noite, da madrugada e as primeiras notícias desta manhã, Alberto Pellegrini. Muito bem, Paulo Guerra e ouvinte do Jornal da Manhã, vamos dando início ao nosso noticiário policial. Paulo Guerra abraçando nossos colegas de imprensa também, encontrava ainda há pouco com o Valdir Adriano e também o Josimar, estavam ali juntinhos, batendo papo, tomando café, alegremente a gente batia aquele papo, nossos colegas aí que estão aí ouvindo também a difusora de polícia. Procurado por abusar de uma criança de 9 anos, um homem de 58 anos que não pode ter o nome divulgado desse desgraçado. Ele foi preso durante uma operação da polícia lá no município de Coari. Paulo, esse cara é estuprador da pior espécie, já estuprou várias pessoas, a grande maioria crianças. Graças a Deus que ele foi preso aí num grande trabalho da Polícia Civil lá do município de Coari. Tomara que esse desgraçado apodreça na cadeia. Acidente de trânsito à noite de ontem. O motorista perdeu o controle do carro lá na Avenida Noel Núteus. Avenida Noel Núteus, no bairro da Cidade Nova. Paulo Guerra e ouvinte do Jornal da Manhã, esse carro descontrolado bateu e arrancou o poste, deixando parte da rua sem fornecimento de energia. Muita gente ficou sem energia por causa desse acidente. Segundo informações, o carro é o modelo Saveiro, dessas novas, acabou batendo aí no poste de iluminação. Era por volta de 19 horas. Estava passando a novela Totalmente Demais, novela tá boa, rapaz, mas aí os moradores lá da área da Cidade Nova ficaram sem assistir o capítulo da novela de ontem por causa desse acidente de trânsito. Pronto, socorro, João Lúcio! O gigante da zona leste da cidade. Paulo Guerra e ouvinte do Jornal da Manhã. Uma pessoa deu entrada vítima de agressão física. Ele apanhou a murros, chutes, socos, pontapés e alguns bofetes. As informações dão conta de que ele se desentendeu mais uma vez com um homem com quem ele tinha uma rixa, né? Tem uma rixa antiga, os dois não se gostam, já brigaram algumas vezes e ontem ele acabou apanhando e ainda levou uns golpes de pauladas pelo corpo. Ele deu entrada no pronto-socorro João Lúcio, chegou lá passando mal, estava pensando que ia morrer, mas graças às ações dos anjos da vida, os médicos, os enfermeiros, os técnicos de enfermagem salvaram a vida desse homem que chegou mais para lá do que para cá. Pronto, socorro, 28 de agosto. O plantão foi considerado tranquilo durante a noite e madrugada. Apenas uma pessoa que deu entrada vítima de agressão física dava entrada naquela unidade de saúde vítima de violência. Já no pronto socorro, Platão Araújo, um gigante da zona leste da cidade. Um homem deu entrada vítima de arma de fogo. Ele levou bala, foi atingido com bombons da morte. Está internado em uma das enfermarias do pronto-socorro Platão Araújo. Ele está entre a vida e a morte. Ele está no bico do urubu. Ele já respira assim. Já está mais para lá do que para cá. E possivelmente deve partir desta para pior. Ontem, o programa do garotinho Valdir Correia informara em primeira mão de que um homem, Paulo Guerra, que estava andando em cima do telhado de um depósito de uma loja na rua Isabel, na área central da cidade, despencou do telhado, a telha arrebentou, ele caiu
levou várias fraturas, acabou o Paulo Guerra muito ferido, está ainda entre a vida e a morte, está em coma, ele vai ou não vai? Quem sabe nas próximas horas ele deve partir desta para pior. Isso aconteceu, Paulo Guerra era por volta de 7 horas da manhã de ontem, e o programa do garotinho Valdir Corrêa estava nadando na audiência, estava de braçada, estava na frente. E a informação chegava de que esse homem caíra do telhado no programa do Valdir. Pronto, socorro, Platão Araújo ainda. Uma pessoa deu entrada também vítima de agressão física. As informações dão conta de que esse homem deu entrada vítima de uma briga de galera. Não é Floxichere, não é Boa Vista. Acabou pegando uma pisa e deu entrada no pronto-socorro Platão Araújo. As informações dão conta de que não é dessa vez que esse galeroso vai partir desta para pior. Ele está se recuperando bem e tomara que com essa pisa ele aprenda as regras do bom viver e não vai mais aprontar, não vai mais para confronto de galera que ele vê aí que não leva nada. Aliás, quase o leva à morte. Com a desculpa de que estava drogado, um rapaz de 19 anos de idade começou a aprontar lá na área, ali de próximo à Reserva Duque, ali próximo à Avenida Grande Circular. Paulo Guerra, ele fazia e acontecia, estava cometendo arrastão, estava roubando celulares das senhoras, até que Paulo Guerra e ouvinte do Jornal da Manhã, ele acabou levando dele, apanhou a murros, chutes, socos, pontapés e acabou sendo preso logo após levar uma pisa da população, e ele ainda botou a desculpa na droga. Aí a droga não tem saída. Tem, meu irmão. Se quiser, tem. Se quiser largar a maldita, larga sim. Uma das opções é procurar o pastor Sérgio de Assis, da Igreja Universal do Grande Vitória. Tem tirado muita gente do mundo das drogas. Obrigado, pastor, pela audiência no programa, aqui no nosso Jornal da Manhã, pastor Sérgio de Assis. Está narrado em nome de Jesus. E agora, as notícias do Instituto Médico Legal. Saiba agora quem foi para a pedra nas últimas horas na cidade. Execução, morte no bairro do Coroado. O homem conhecido como Guilherme, que perdeu o filho há aproximadamente 6 meses, vítima de 9 tiros naquela ocasião, também morreu à tarde de ontem. Ele foi executado no bairro do Coroado. Os ocupantes de um carro de placa até o momento não identificado atiraram e atingiram a cabeça do rapaz de 40 anos de idade, que acabou morrendo devido aos fortes ferimentos. Aí perdeu o filho e logo depois, 6 meses depois, também acabou morrendo. Um homem estava bebendo em um bar ontem na rua Salim, lá no bairro Campo Dourado. Paulo Guerra, ouvinte do Jornal da Manhã, o negócio era bom lá no bar, o pessoal enchendo a cara, a cerveja estava gelada, a música era boa. Quem é que não sofre por alguém? Deus me livre e guarde. Estava ouvindo essa música, Paulo Guerra, quando de repente resolveu fazer o que, botou a culpa na bebida e apalpou uma mulher. Essa mulher estava acompanhada, essa mulher estava com alguns amigos e esses caras pegaram esse homem e deram uma pisa no apalpador. E o apalpador, o gaiato, não resistiu aos ferimentos e morreu. Agora ele vai apalpar o cão. Morreu à noite de ontem após apalpar uma senhora que estava no bar. Procurou e achou. Era
tarde de ontem. Paulo Guerra, tudo parecia tranquilo quando, através do Zap da Rocan, a Rocan recebeu uma mensagem de que lá no bairro da Portelinha, homens armados estavam fazendo graça, estavam tentando amedrontar a população. E daí, Paulo Guerra e ouvinte do Jornal da Manhã, eles usavam armas, fuzil, estavam também com uma grande quantidade em droga, ameaçando os populares. A Rocan foi informada e rapidamente foi até o local, se deslocou até o local. Ao chegar na Portelinha, a Rocan foi recebida na bala, a Rocan foi recebida no tiro. Os bandidos estavam querendo matar os policiais da Rocan. A Rocan revidou e acertou o primeiro. Pum, pega ali, acertou o primeiro, pô, pega, os dois caíram. Paulo Guerra e ouvinte do Jornal da Manhã, os próprios policiais da Rocan ainda tentaram salvar esse homem, levaram lá para o pronto-socorro, mas ao chegarem no pronto-socorro, eles não resistiram aos ferimentos e morreram. Deixa eu terminar que já está na hora, já peguei meu rádio porque estou passando da hora. Aqui no ponto, o Paulo Guerra já dizia, ô garoto, tá estourando o tempo. É contigo, Paulo Guerra. 6h30 em Manaus. E atenção, a Polícia Federal está nas ruas na manhã de hoje para cumprir a 72ª fase, ou seja, a Operação 72 da Lava Jato. 6 mandados de busca e apreensão e 2 de prisão estão sendo cumpridos em Alagoas, São Paulo e Rio de Janeiro. As ordens judiciais foram expedidas pela 13ª Vara Federal em Curitiba e a operação foi batizada de Navegar é Preciso. As investigações apontam que foi identificada uma organização criminosa que fraudava o caráter competitivo das licitações, pagando propina a altos executivos da Petrobras e empresas relacionadas como a Transpetro. O esquema de corrupção e lavagem de dinheiro funcionava, segundo a Polícia Federal, através da celebração de contratos de compra e venda de navios feitos pela Transpetro com o estaleiro através do programa do governo federal para a reestruturação da indústria naval brasileira, conhecido como Promef. A suspeita da Polícia Federal, da Força Tarefa, é que um estaleiro contratado por 857 milhões de reais para fornecer navios pagou propina para um funcionário da Transpetro. O valor da propina, o nome do estaleiro e do funcionário não foram divulgados. Esportes. Antes dos números das loterias, a Loto Fácil concurso 2014 acumulou dezenas sorteadas 03, 04, 06, 07, 08, 09, 10, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23 e 25. A Lotomania concurso 2101 também acumulou dezenas sorteadas 01, 06, 08, 11, 12, 13, 20, 22, 23, 34, 36, 39, 53, 56, 60, 73, 86, 88 92 e 98. A Quina também acumulou no concurso 5.343. Dezenas sorteadas 13, 33, 44, 54 e 59. O esporte. Lyon tenta parar poderoso Bayern na Champions League com Legião Brasileira. O Bayern e Lyon se enfrentam hoje para decidir quem vai para a final contra o PSG, que ontem goleou o RB Leipzig por 3-0. Os jogos de ontem pelo Campeonato Brasileiro. Às 19h15 vamos jogar RB Bragantino e Fluminense. Às 19h15 no mesmo horário, portanto, Flamengo e Grêmio. 19h30 tem Atlético e Palmeiras. Às 20h30 jogam hoje Goiás e Fortaleza. Internacional e Atlético Goianiense. Às 21h30 jogam Botafogo e Atlético Mineiro. E Corinthians e Curitiba. Últimas notícias. Bovespa fecha em alta, de olho nas discussões sobre gasto público. Nesta terça-feira, índice subiu 2,48% e retornou
a casa dos 100 mil pontos. O dólar fechou em queda, recuou 0,52%, sendo vendido a R$5,46. A Caixa Econômica Federal paga nesta quarta-feira uma nova parcela do auxílio emergencial a 5,8 milhões de trabalhadores. Entre eles estão trabalhadores do Bolsa Família, além dos que estão no cadastro único e os que se inscreveram no programa por meio do site ou do aplicativo. Pará, Amazonas e Mato Grosso são os estados com o maior número de focos de fogo detectados pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, INPE, em agosto deste ano. Juntos eles representam 60% das queimadas do mês. A Amazônia é o bioma que registrou a maior quantidade de pontos de calor, mas em comparação, o Pantanal é o mais afetado. Ele tem uma área 34 vezes menor, mas só 5 vezes menos fogo. Depois de um ciclone bomba atingir o Brasil e deixar ao menos 12 mortos há um mês e meio, o país se prepara para receber outro fenômeno meteorológico de grande relevância. Desta vez será uma massa de ar frio que vai causar chuvas, granizo, um frio histórico e até neve nos próximos dias. Meteorologistas entrevistados pela BBC News Brasil disseram que a grande massa de ar frio se aproxima do país e vai derrubar as temperaturas na maior parte dos estados, inclusive no norte e nordeste, com o Amazonas e Bahia. Francisco de Assis, meteorologista do Instituto Nacional de Meteorologia, INMET, afirma que grande parte do país será atingido pela onda de frio. Essa é a terceira vez que o fenômeno ocorre no Brasil este ano, mas a primeira com tamanha intensidade e abrangência. O Brasil registrou mais de 1.300 mortes por Covid em 24 horas e passou dos 110 mil óbitos. O país conta com 3.411.872 infectados com o novo coronavírus. Ministério da Saúde faz cronograma de ação para quando a vacina contra a Covid estiver pronta. O que já está definido é que as pessoas do grupo de risco serão as primeiras a ser vacinadas. Técnicos do Ministério que trabalham nesse cronograma vão ouvir especialistas, entidades e secretarias estaduais na semana que vem. O plenário do Senado retirou de pauta o projeto de lei número 3.267/2019, que fazia várias alterações no Código de Trânsito Brasileiro. Entre essas alterações estão a diminuição na punição para excesso de velocidade e o aumento do prazo da validade da Carteira Nacional de Habilitação CNH para 10 anos. O projeto foi pautado pelo presidente da Casa, Davi Alcolumbre, do DEM do Amapá, e muitos senadores se mostraram surpresos com a decisão. O ideal seria a retirada de pauta. Não houve acordo no Colégio de Líderes sobre esse tema, disse o senador Randolfo Rodrigues, do Rede do Amapá, durante a sessão. O programa Amazônia Conectada, lançado em 2015 com investimentos de 600 milhões de reais, ainda não levou o sinal de internet prometida a nenhuma cidade do Amazonas. O exército responsável pelo programa já gastou 39 milhões de reais. O Tribunal Superior Eleitoral decidiu por 6-1 rejeitar a proposta de punição pelo chamado abuso de poder religioso, ou seja, responsabilização de candidatos pelo uso irregular da religião para obter votos. O Supremo Tribunal Federal começa a julgar hoje a ação do Partido Rede Sustentabilidade, que pede a suspensão da produção pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública de um relatório sigiloso, um suposto dossiê contendo informação de quase 600 servidores públicos, a grande maioria ligada a movimentos antifascistas. 6:47 em Manaus. O presidente Jair Bolsonaro sancionou a lei que estabelece um repasse de até 16 bilhões a estados e municípios como compensação pelas perdas de arrecadação decorrentes da pandemia do novo coronavírus. Parte do dinheiro já foi transferida. Bolsonaro também sancionou a lei que desobriga creches, escolas e instituições de ensino superior a cumprirem em 2020 o mínimo de dias letivos previstos em lei. O governo trabalha para solucionar a equação da extensão do auxílio emergencial, atualmente em R$600, para pelo menos até dezembro. Os estudos que estão sendo feitos pela equipe do ministro Paulo Guedes, há pelo menos mais uma variável que está sendo levada em consideração: a redução do público beneficiado pela medida. Segundo uma fonte da equipe econômica, essa possibilidade de alteração está em discussão, já que o público que tem acesso ao benefício é amplo. Até o momento, mais de 66 milhões de brasileiros recebem esse benefício. O volume gasto com auxílio já passa de 160 bilhões de reais. O benefício criado em abril deste ano por conta da pandemia do coronavírus atualmente é destinado a trabalhadores informais de qualquer tipo, inclusive intermitentes, inativos,
desempregados, MEIs, microempreendedores individuais e contribuintes individuais da Previdência. Se o valor do benefício ficar abaixo dos atuais R$600, o governo terá que enviar uma nova medida ao Congresso. No momento, há em estudo a possibilidade de uma medida provisória para redução das parcelas. Ex-presidente da Colômbia entre 2002 e 2010 e um dos políticos mais influentes do país, Álvaro Uribe, que está em prisão domiciliar por ordem da Corte Suprema de Justiça há 2 semanas, renunciou ontem ao cargo de senador que ocupava desde 2014. Em carta de renúncia enviada ao presidente do Senado, Arthur Scher, Uribe afirma que, por estar preso, está impedido de realizar plenamente seu trabalho legislativo. Novas imagens feitas por um drone mostram a extensão dos danos causados pela mega explosão de um armazém no porto de Beirute em 4 de agosto. As filmagens mostram como a onda de choque quebrou paredes e destruiu casas e apartamentos no bairro Gemazia, na capital do Líbano. Aviões israelenses bombardearam a faixa de Gaza na noite de ontem, após o lançamento de um foguete a partir do território palestino em direção ao sul do estado hebreu. Os bombardeios aconteceram depois que o presidente israelense advertiu Hamas, que governa Gaza, que poderia provocar uma guerra se não interrompesse o lançamento de balões incendiários. Há 12 dias, Israel responde com bombardeios e com um endurecimento do bloqueio contra o território palestino, como represália ao lançamento de foguetes e balões incendiários a partir de Gaza, que provocaram mais de 100 incêndios do outro lado da fronteira. A pandemia da Covid-19 causou uma crise de saúde mental sem precedentes no continente americano, alertou a OPAS nesta terça-feira, enquanto as infecções mais uma vez dispararam alarmantes na Espanha e iniciaram uma nova fase na região Ásia-Pacífico. De acordo com o escritório regional da OMS para as Américas, com base em pesquisa nos Estados Unidos, Brasil e México, os 3 países americanos mais atingidos pelo coronavírus mostram que quase metade dos adultos sofre com a emergência sanitária, que também gerou um aumento de violência doméstica. A América Latina e o Caribe, onde mais de 243 mil mortes e 6,2 milhões de casos já foram registrados desde o início da praticamente metade das mortes, segundo o balanço da agência France Press, responderam por praticamente metade das mortes por coronavírus no mundo na última semana. Desde seu aparecimento na China no final do ano passado, a pandemia causou 775.726 mortes no mundo e quase 22 milhões de infecções, de acordo com uma contagem da Associated Press. A segunda noite da Convenção Nacional do Partido Democrata nesta terça-feira foi marcada novamente por críticas à gestão de Donald Trump, enquanto Joe Biden foi formalizado como candidato a disputar a presidência dos Estados Unidos em 3 de novembro. Após a noite de abertura em que se destacaram os discursos da ex-primeira-dama Michelle Obama e do senador Bernie Sanders, alertando para o caos e ameaça à democracia que representariam a reeleição de Trump, a segunda noite teve como convidados 2 ex-presidentes e a mulher de Biden, que atua como sua conselheira política. O discurso de aceitação de Biden, porém, será realizado apenas na quinta-feira, última noite da convenção do Partido Democrata. 6h51. Os principais jornais do país chegam às bancas hoje com estes destaques de capa. O Globo do Rio de Janeiro. Com o aval de Bolsonaro, o governo amplia em 2 bilhões e 200 milhões a estimativa de orçamento para a defesa. A Folha de São Paulo estampa. Ministérios pedem mais verbas em orçamento de 2021 e elevam pressão no teto de gasto. O Estado de São Paulo. Maioria do TSE é contra punir abuso de poder religioso nas eleições. No Planalto Central, na capital da República, o Correio Brasiliense. A ação de Lula contra delegado da Polícia Federal ganha fôlego. Valor econômico. Em reunião com analistas, Banco Central descarta corte de juros em setembro. Estado de Minas. Coordenador de segurança é preso ao tentar entrar em presídio de BH com drogas e celulares. O Recife, o Jornal do Comércio. Em vídeo, acusado de estuprar e engravidar a sobrinha de 10 anos, insinua que mais 2 parentes também abusavam da menina. Fortaleza, Diário do Nordeste. A Anvisa dá aval a estudos clínicos de mais uma vacina contra a Covid-19. Porto Alegre, 0 hora. Bolsonaro sanciona a medida provisória que flexibiliza dias letivos obrigatórios. As edições impressas locais, o Centenário Jornal do Comércio. Pesquisa confirma vendas e compras impactadas na pandemia. Em tempo. Fogo e destruição do Porto Chibatão, em Manaus. Participaram desta edição reportagens Alberto Pellegrini, sonoplastia de rádio Hernandes Sampaio e Hamilton Cabral. A apresentação
Eduardo Silva e Paulo Guerra.